tá? Quando você está diante de um quadrado perfeito, como por exemplo, A2 mais 2AB mais B2. Pega uma expressão do tipo A2 mais 2AB mais B2. Aqui você não precisa forçar a barra, porque isso aqui é A2 mais AB mais AB mais B2 e faz aquela fatoração. Nos dois primeiros é A vezes A mais B, e nos dois últimos é o B, é B vezes A mais B. E é claro que isso aqui é A mais B vezes A mais B, que é A mais B ao quadrado. É o quadrado perfeito, né? Tá, você está indo ao contrário, né? Tá? Então, quando você vê dessa forma, da mesma forma, se for A2 menos 2AB mais B2, então isso aqui é A2 menos AB mais B2, então isso aqui é A vezes A menos B vezes A menos B, que é quanto? Que é A menos B vezes A menos B, que é A menos B ao quadrado. Então, se você tem uma expressão dessa forma, você pode fatorar. Você pode fatorar, perfeito. Então, você tem essas duas fórmulas, né? A2 mais 2AB mais B2 são um quadrado perfeito. E A2 menos 2AB mais B2, isso também é um quadrado perfeito. De forma que x2, x ao quadrado, menos 4x mais 4, isso é um quadrado perfeito, porque é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 2 mais 2 ao quadrado, certo? E isso aqui, o A é x, a luz disso que está aqui em cima, o A é x, o B é 2, dá quanto? Não, x menos 2. Né? Tá? Vendo? 1 menos 2x, 1 mais 2x mais x2, né? Isso aqui é 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes x, né? Mais x ao quadrado. Então, isso aqui fica 1 mais x ao quadrado. Isso aqui é uma fatoração, né? Porque é 1 mais x vezes 1 mais x. Certo? Tá bom? Como? A solução da equação do terceiro grau é justamente a fatoração. Ora, estudar sinal que contempla, né? Contempla achar raízes, passa por fatoração. Eu tenho que saber fatorar, tá certo? Entendido? Então veja uma coisa, ó. Veja o seguinte. Olha aqui, ó. Você tem aqui, deixa eu ver uma mais. Que eu não me lembro, eu quero pegar uma bem simples.
Ó. Você pega uma expressão desse tipo, ó. X ao quadrado menos 6x mais 5. Ó. Tá? Vamos começar a usar mais fórmulas de fatoração numa mesma fatoração, um processo de fatoração. X ao quadrado menos 6x mais 5. Isso aqui é x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 mais 5. Então não dá um quadrado perfeito. Certo? Não dá um quadrado perfeito, porque para ser um quadrado perfeito tinha que aparecer o que aqui? O que é que tinha que aparecer aqui? Que é 9, né? Mas aí tem nada não. Eu faço isso aqui fica x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 3, mais 3 ao quadrado, menos 9 mais 5. Mudou nada, é o mesmo valor. Não é? É o mesmo valor. Só que aqui eu tenho um quadrado perfeito, ó. Isso aqui fica o quê? X menos 3 ao quadrado. Menos o quê? Menos 4. Não é? Hã? E agora isso fica o quê? Fica x menos 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. Ó, isso que eu fiz aqui, para aparecer esse 3 ao quadrado, se chama completar quadrado. Eu completei quadrado aí, tá? Eu completei quadrado. Só que quando eu completei, eu caí numa forma de fatoração que é a diferença de 2 quadrados. E como é que fatora a diferença de 2 quadrados? A soma, então vai ficar x menos 3 mais 2, vezes o quê? X menos 3 menos 2. Que dá quanto? X menos 1 vezes x menos 5. Pode fazer o produto que dá. Tudo é uma fatoração. Tá certo? Isso aqui é o que a gente faz. Esse procedimento particular é o que a gente faz no caso geral para achar as raízes da função quadrática. Quando tem, né? Nem sempre. Tá? Ó. Dados. Vamos para o caso geral. Dados A, B e C reais com A diferente de 0, tens. Na verdade, X também real. Quem é AX2 mais BX mais C? Vamos ver. Vamos fatorar isso aí. Quando dá para fatorar, tá? Se der para fatorar. Isso aqui é... Primeiro eu coloco o A em evidência, porque o A é diferente de 0. Então fica A vezes o quê? X2 mais B sobre A vezes X mais o quê? C sobre A. Certo? E agora eu vou completar quadrados aqui. Isso aqui fica o quê? Fica A vezes o quê? X2 mais 2 vezes X vezes B sobre 2A. B sobre 2A, ó. É igual que estava aqui. E como eu quero completar quadrado, né? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo,
para completar o quadrado, tem que aparecer o quê? B sobre 2A ao quadrado. Mas eu forcei a barra para completar os quadrados. Mas para eu manter a igualdade que eu quero, eu tenho que fazer o quê? Subtrair o que eu somei. O que eu somei foi isso. Só que agora, isso aqui fica A vezes esses três primeiros termos, essas três primeiras parcelas, é um quadrado perfeito. É x mais b sobre 2a ao quadrado. E se você atentar aqui, isso aqui é menos, tira o denominador comum, que é 4a2, tá certo? 4a2 vezes o quê? B em cima fica B2 menos 4ac. Entendido? Ou seja, isto é, eu vou levar essa fórmula para cá. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Isto é, grave bem essa fórmula aqui, ó. Grave bem essa fórmulazinha aqui. O que eu mostrei aqui, ax2 mais bx mais c é igual a vezes, aí entre colchete, x mais b sobre 2a ao quadrado menos o quê? Delta sobre o quê? Sobre 4a2, onde o delta é o B2 menos 4ac. Certo? Tá aqui, ó. Vou chamar isso aqui de delta. Então, gravem bem essa fórmula. Isso vale sempre, isso vale em qualquer situação. Não importa o sinal do delta. Ax2 mais bx mais c é A vezes, aí eu abro o colchete, o quadrado de x mais b sobre 2a, menos delta sobre 4a2, onde delta é isso aí. Olha, o que eu fiz no caso particular aqui, eu fiz no caso geral. Agora nós vamos analisar os três casos. O caso em que o delta, isso aqui você tem a função quadrática, ó. Isso aqui é a expressão que dá a função quadrática, tá? Então vamos analisar os casos possíveis sob o sinal de delta. No caso em que o delta é positivo, isso aqui é a diferença de dois quadrados, tá certo? No caso em que delta é positivo, então vamos lá, no caso em que delta é positivo, tem-se o quê? O que é que eu tenho aí no caso que o delta é positivo? Eu tenho o seguinte, o ax2 mais bx mais c vai ser igual a vezes, isso aqui fica x mais b sobre 2a. Se o delta é positivo, o delta tem uma raiz quadrada, que é um número positivo. E eu posso escrever isso aqui como sendo raiz de delta sobre 2a ao quadrado. Olha a diferença de dois quadrados aqui. Certo?
E eu posso fatorar, porque isso aqui vai ser A vezes o quê? X mais B sobre 2A, tá? Menos raiz de delta sobre 2A vezes o que? X mais B sobre 2A mais raiz de delta sobre 2A. Ou seja, isso aqui é A vezes X menos B mais raiz de delta sobre 2A, ó, menos com menos dá mais com mais dá menos, vezes o que? X menos B menos raiz de delta sobre 2A. Isto é, vou colocar um isto é aqui. Isto é, aí vou colocar lá do outro lado, todo organizado assim, tá certo? Tá? Isto é, o AX2 mais BX mais C, o AX2 mais BX mais C é igual a A vezes X menos Z1 vezes X menos Z2, onde Z1 e Z2 pertencem a esse conjunto aqui. Menos B mais raiz de delta sobre 2A. Menos B menos raiz de delta sobre 2A. Z1 é um, Z2 é outro. Eu posso trocar, posso botar como... Tá certo? Então você tem essa fatoração dessa maneira aqui. E repare que Z1 é diferente de Z2, porque Z1 é um, Z2 é outro. Tá? Z1 é um, Z2 é outro. E eu posso... Eu gosto disso porque eu gosto que o Z1 seja o primeiro e Z2 seja o segundo. Ou seja, eu quero Z1 menor do que Z2. E eu não sei desses dois quem é menor, quem é maior. Então eu coloco dessa maneira, porque aí eu tenho um estudo do sinal. Tá certo? Onde Z1 quer dizer isso aqui com Z1 menor do que Z2. É porque eu quero isso. E aí você tem o estudo do sinal. Fácil. Você já tem as raízes. Quem são as raízes da função quadrática? Nesse caso, quem são? Z1 e Z2. E o estudo do sinal? O estudo do sinal. Bem, você tem o estudo do x menos Z1. X menos Z1, você vai estudar, né? O x menos Z1, está aqui. O Z1 é o menor. X menos Z1, então aqui é o quê? Menos 0 mais. Você pega o x menos Z2. Então, Z2 maior do que Z1. Entendeu por que eu coloco dessa maneira? Porque eu não sei quem é maior. Um deles é maior do que o outro, tá? Que são diferentes. Então, o Z1 eu quero que seja o menor. Então, tá aqui o Z2. Aí aqui é 0. Aqui é mais. Aqui é menos. Negativo. Agora eu faço o produto dos dois e multiplico por A. Eu vou pegar o produto dos dois, x menos Z1, vezes x menos Z2, e vou multiplicar por A. Aí como é que fica o sinal?
Z1 é a primeira raiz, Z2 é a seguinte. Tiro A. Aqui, esse produto é positivo. Multiplicado por A, terá o sinal de A. Por isso é que se coloca aqui, mesmo de A. Mesmo de A quer dizer o quê? Antes do Z1, o sinal dessa expressão é o mesmo sinal de A. Entendido? Esquece o A. Pega esse produto aqui. Aqui esse produto é positivo. Mas eu quero o sinal disso. Está multiplicado por A. Então, se for positivo, o A sendo positivo, vai ser positivo. O A sendo negativo, vai ser negativo. Você vai ter o mesmo sinal do A. Entre Z1 e Z2, esse produto é negativo. Multiplicado por A, se o A é positivo, vai dar negativo. Se o A é negativo, vai dar positivo. Então aqui, por isso é que se diz que tem um sinal contrário de A. Aqui é zero, ou seja, Z1 e Z2 são as raízes, aqui é o mesmo sinal de A. Mesma razão. Entendido? Então, com essa fatoração já dá o sinal de AX2 mais BX mais C. E das raízes também. As raízes são Z1 e Z2. É pelo processo de fatoração. A integridade do produto. O produto dos números é zero, se e somente se um deles é zero. Lembre que essa igualdade vale em qualquer situação. Agora, essa daqui, com Z1 sendo um desses e Z2 sendo outro, e Z1 menor do que Z2, é no caso em que o delta é positivo. E se o delta é zero? Se o delta é zero, no caso em que delta é zero, vamos lá, ver se a gente encerra. No caso em que o delta é zero, no caso em que o delta é zero, delta é zero, tem-se. Essa expressão aqui vale sempre. Então, no caso em que o delta é zero, você vai ter o quê? AX2 mais BX mais C. Isso aqui é o quê? Olha, isso aqui é qualquer que seja o X real, tá? Não ter colocado, mas qualquer que seja o X real, vale essa igualdade. Então, aqui também, qualquer que seja o X real, embora não tenha explicitado, tá? Qualquer que seja o X real, então vai ficar A vezes X mais B sobre 2A ao quadrado. Qualquer que seja o X real. Porque o delta é zero. Esse termo aqui não tem. E aí o estudo do sinal fica simples. Porque x mais b sobre 2a é uma função afim. Pode ser positiva, negativa e zero. Mas como está ao quadrado, ou é positiva ou é zero. Então está aqui. Você tem, quem é a raiz disso? Quem é? Menos b sobre 2a. É onde ela é zero. Ela é zero aqui. E aqui é o quê? Positivo. Tá? Olha, não esqueça. Isso aqui é o quê? O AX2 mais BX mais C. Foi disso que você estudou o sinal. Tá? Então, nesse caso, multiplicado por A, que é A vezes X mais B sobre 2A. Se o A for positivo, vai permanecer como está. E se o A for negativo? Vai ficar menos. Sempre negativo. Ou seja, o sinal disso aqui é assim.
você tem a raiz, aqui é zero, continua sendo zero, a raiz é a raiz, e aqui é o mesmo sinal do A. O sinal que o A tiver, essa expressão vai ter. Porque x mais b sobre 2a ao quadrado é positivo quase sempre, só no menos b sobre 2a que é zero. Tá? Então, por isso é que você bota mesmo de A, aqui, contrário de A, só entre as raízes. Aqui não tem, aqui só tem uma raiz, aqui tem duas raízes reais e distintas, aqui você diz que tem duas raízes reais e iguais, função quadrática. E para finalizar, cadê meu apagador? Para finalizar, o caso em que o delta é positivo. Então, o caso em que o delta é positivo, delta é negativo, desculpa. No caso em que delta é negativo, que é o terceiro e último caso a ser analisado. Quanto tempo aí, querido? 6. Mas deixa aí, já vai acabar. No caso em que delta é negativo, tem-se o seguinte. O AX2 mais BX mais C, isso é igual a A vezes o quê? X mais B sobre 2A ao quadrado. E isso aqui vai ficar mais menos delta sobre 4A2, certo? E menos delta é positivo, que o caso delta é negativo. Então isso aqui vai ficar a soma de dois quadrados, vai ficar A vezes X mais B sobre 2A ao quadrado, mais, aí vai ficar raiz quadrada de menos delta sobre 2A ao quadrado. Soma de dois quadrados não é fatorável como produto de dois polinômios de grau 1. Tá? Isso aqui não dá, isso aqui dá tá certo? Ou seja, e como é que fica o sinal? Olha, como eu estou com x mais b sobre 2a ao quadrado, somado com o quadrado de um número, e esse número aqui, ele é diferente de zero. Esse número aqui é diferente de zero. Então, o seu quadrado é positivo. E a soma de um número positivo com outro que não é negativo é um número quê? Positivo. Ou seja, isso é positivo em todo o valor de x. Essa expressão aqui, ela é positiva em cada valor de x. Aí quando eu multiplico por A, que é diferente de zero, porque eu estou no caso em que o A é diferente de zero, né? Função quadrática. Quando eu multiplico por A, quando eu multiplico isso por A, como que está dentro do colchete é positivo em cada valor de x, multiplicado por A, como é que vai ficar o sinal? Em toda a reta ficará o quê? O mesmo sinal de A. Por isso que essa história do MA. Mesmo sinal do A. Entenderam? Tá? Entenderam? Então deixa eu ver só um exemplo para concluir aqui. Está mais dissecado nas notas, está bem mais, eu acredito que está bem mais dissecado, tá? Ó,
2x2 mais x menos 1. Quero esse exemplo aqui, só para ver. 2x2 mais x menos 1. Quero um exemplo que não... Cuidado. Tá? 2x2 mais x menos 1. 2x2 mais x menos 1. Eu quero fatorar. Eu quero fatorar essa expressão. Então eu calculo o delta. Qual é o delta? B ao quadrado, 1, menos 4 vezes 2 vezes menos 1, que dá quanto? 9, positivo. Então eu tenho duas raízes reais, certo? Uma raiz, qual é? Menos 1, mais raiz de delta, dá 3, sobre 2a, que é 4, isso dá quanto? 1 meio. E qual é a outra raiz? Menos 1, menos 3, sobre 4, né? Que dá quanto? Hã? Menos 1. Então, essa daqui vai ser a Z1, essa daqui vai ser a Z2. Sempre, o Z1 eu sempre uso como sendo o menor. Então, qual é a fatoração? Qual é a fatoração daí? Qual é? 2x2 mais x menos 1, quem é? É 2 vezes x menos a primeira raiz, que fica x mais 1, vezes o quê? X menos a segunda raiz, que fica x menos 1 meio. Não esqueça o 2, viu? Tem que aparecer o A aqui. Porque você sempre trabalha com A igual a 1, né? Quando o A é diferente de 1, você esquece de botar o A. Então isso aqui também pode ser escrito como sendo x mais 1 vezes 2x menos 1. Eu trago esse 2 para cá para dentro multiplicando. Justamente, ó. Dá 2x2, aí fica 2x menos x dá mais x menos 1. Certo? Tá aí. Não esqueça, viu? Fatoração. Tá aí. Fatoração é desse jeito. Ok? Lembrando que sábado nós teremos aula, viu? Tá?